Olá, minhas amadas e meus amados, como vocês estão? Primeiramente, eu quero que vocês deixem aquela curtida, aquele like emocionante, se inscrevam no canal e compartilhem. Não se esqueça, ativem o sininho. Hoje nós vamos falar sobre parábola do semeador, a história do semeador. Diz na Bíblia, né? Saiu o semeador a semear. Quando semeavam, caíram grãos ao longo do caminho. Vieram as aves e o comeram. Outros caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinaram, porque a terra não era profunda. Mas, nascido o sol, foram queimados pelo calor, e não tendo raízes, secaram. Outros ainda caíram entre os espinhos, e os espinheiros cresceram e o sufocaram. Outros, por fim, caíram em terra boa e produziram frutos, uns 100 por um, outros 70 por um e outros 30 por um. Quem tiver ouvidos, que ouçam. Tem uma boa reflexão aí, né? Quem tiver ouvidos, que ouçam. Às vezes a gente escuta uma coisa e nem dá atenção para essa coisa. Mas pare um pouquinho, mentalize, que você vai ter a resposta. Felizes, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos suspirarão por ver que estáis vendo e não ouviram, e por ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. É outra reflexão muito boa, né? Em verdade vos digo. Isso aí. Então vamos lá. Entendi que a parábola do semeador, quando alguém ouve a palavra do reino sem entender, vem o maligno e arrebenta o que lhe foi semeado no coração. Este é o grão semeado ao longo do caminho. O grão semeado em terreno pedregoso significa todo aquele que, ouvindo a palavra, logo o acolhe com alegria, mas não tem raiz própria. E o homem consciente vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra e logo sucumbe. O grão semeado entre os pinheiros significa aquele que ouve a palavra, mas a preocupação pelo mundo e o gozo das riquezas a sufocam, de tal modo que ela não produz fruto. Quando o grão semeado em terra boa, designa os que ouvem a palavra e o compreendem. Então devemos semear coisas boas para colhermos coisas boas. Esses produzem frutos, ora 100 por um, 70 por um ou 30 por um. Qual a finalidade da nossa parábola de hoje? É que devemos saber onde semeamos. Se forem terras espinhosas, eles vão morrer porque os espinhos vão sufocar. Então são como palavras amargas em nosso coração, que dizemos ao próximo, ou até mesmo a quem nos amamos. Se a gente semeia em lugares que tem muitas pedras, ela não vai crescer, não vai semear, porque em lugares rochosos não tem como dar frutos. Então é como se a gente atirasse uma pedra no próximo, né? Tirando eles do nosso caminho. Não tem como semear coisas boas aí. Então, o que eu quero dizer é que devemos plantar, semear em terras boas, em terras férteis, assim como o nosso coração é fértil, é bom, é puro. Essas sementes são palavras que
podem acalentar um coração que está em apuros, precisando de ajuda do próximo, e devemos fazer sempre o bem. Então, porque vos respondeu-lhe, é dados conhecer os mistérios do reino do céu. Pois ao que tem será dado, e terá em abundância, mas aos que não têm será tirado também o que tiver. Se, portanto, lhes falo em parábolas, é porque olhando não percebem e ouvindo não escutam, nem compreendem. Essa foi pesada, essa parábola. Então, vou repetir novamente. Então, olhando não percebem, ouvindo não ouvem, não aprendem. Um simples bom dia que a gente dá ao próximo hoje é um sorriso de gratidão que você vai ter, que assim, o seu dia pode ser completamente diferente. Então devemos ouvir, devemos ver como o nosso coração comanda tudo. O nosso coração comandando, a gente chega lá no reino. Então, vamos parar com essa bobeira de não querer ouvir, não querer enxergar. A vida é bela, muito bela, pra gente só ouvir coisas que não queremos e ver coisas que não queremos. Então, a lei da semeadura. Plantar coisas boas, colherá coisas boas, os frutos vão ser maravilhosos e você nunca se arrependerá de lá. Pare, reflita sobre o que está acontecendo, reflita o que você está vendo e ouvindo, e só Ele. Agradeça a Ele, por mais que o problema seja maior, você acha que não vai suportar, mas vai. Você vai vencer. Sabe por quê? Você é uma borboleta. E no nosso jardim, queremos ter muitas borboletas. Então voe, voe alto. Espero no próximo vídeo.